Olá, tudo bem com você que me assiste? Estamos de volta com o canal Conexão Luz do Mundo. Estamos postando o terceiro vídeo que fala sobre a família tradicional. Esse vídeo foi gravado lá na IBAGE, Igreja Batista Jardim das Indústrias, pelo irmão Aramis, da missão Interlink. Assista esse vídeo, que com certeza ele vai complementar os outros dois que você assistiu e vai ser uma bênção na sua vida. Compartilhe, divulgue, dê suas ideias e fique com mais um canal Conexão Luz do Mundo. Um abraço, fique com Deus, Deus te abençoe. Então, vejam que legal que Judith Butler vai dizer: ser masculino, ser feminino não é puro, não é natural, isso é discurso. Não mudou ainda, né? Mudou duas vezes, estava certo? Então, quem desfaz essa falsidade, essa farsa? São os travestis. São os transgêneros. Eles chegam e quebram com essa farsa sua de ser homem, essa farsa sua de ser mulher. Eles são os originais, eles são os naturais. Natural é ser travesti. Natural não é ser homem. E nem você, irmã, ser mulher. Isso aí é um teatro. Olha, seria triste, mas essas pessoas estão gerando os nossos intelectuais. Estão gerando os nossos intelectuais. Para não ficar nelas duas, veja algumas frases de outras feministas famosas, do mainstream aí, do pensamento das correntes principais. Diz Robin Morgan: não eliminaremos as desigualdades entre homem e mulher enquanto não destruirmos o casamento. André Dworkin diz: assim como a prostituição, o casamento é uma instituição extremamente opressiva e perigosa para a mulher. Você viu, irmã? Você que é casada? Gloria Steinheim diz: precisamos reformar ou abolir a instituição do casamento. Vamos criar nossos filhos de forma que creiam no potencial humano e não em Deus. Temos de entender que o que buscamos é uma revolução e não um movimento de relações públicas. E Vivian Gornick diz: dona de casa é uma profissão ilegítima. Escolher servir e optar por uma família são escolhas que não deveriam existir para a mulher. Você não pode, irmão, se dedicar à família. Deixa eu correr um pouquinho aqui. Destruição da família por via do gaysismo. Está tudo junto, tá? Isso aqui é tudo embolado, eu estou separando apenas para efeitos didáticos. Eles visam a destruição ou a desconstrução da chamada heteronormatividade. O que é heteronormatividade? É a norma do hétero. É o normal, um homem sentir atração por mulher, querer casar com uma mulher. Então isso para eles é classificado como heteronormatividade. Bem, no ano de 1987, portanto há quase 30 anos, um militante gaysista, e quando eu falo gaysista, eu não me refiro ao homossexual comum, tá? Eu me refiro ao militante ideológico que usa essa referência como arma política para destruir a família e para impor e implementar uma nova ordem. Isso é um gaysista. Nem todo gay é gaysista e nem todo gaysista é gay. O mais interessante é isso. Muito bem, mas esse gaysista que era gay e que usa um pseudônimo, usava, nós não sabemos quem ele é, um cara assim chamado Michael Swift, ele escreveu uma coisa assim assustadora, que ficou conhecido como o Manifesto Gay. E numa das partes, 1987, ele prevê o seguinte, abre aspas: todas as leis que proíbem a atividade homossexual serão revogadas. Agora veja como ele define a família. A unidade da família, esse terreno de criação de mentiras, traições, mediocridade, hipocrisia e violência, será abolida. Fecha aspas. Vou explicar para vocês uma coisa importante que vocês prestem atenção. A estratégia gaysista do final dos anos 60, início dos anos 70, até final dos anos 70, visava combater a família através da promiscuidade vivida na maior intensidade possível.
Então era possível encontrar militantes gaysistas que tinham até 1.000 parceiros por ano. Era assim que eles queriam enfrentar a instituição burguesa da família, confrontando-a com o oposto. Mas aí vem um fator que eles não contavam, com o qual eles não contavam: a AIDS. Aí veio a AIDS e dizimou muitos deles e trouxe consequências para a sociedade, onde outros que não eram, não participavam daquele estilo de vida também morreram. Aí a estratégia mudou. O ódio contra a família continua, mas hoje a estratégia é outra. Hoje a estratégia não é mais enfrentar a família com uma vida dissoluta. A ideia hoje são os direitos de família, as novas conjugações de família, as famílias homossexuais. Entendeu? O ódio contra a família está lá. Mas a técnica é outra. Você precisa estar atento a isso, meu irmão. Você entender o que está acontecendo. Então existe um novo paradigma, um novo padrão, uma nova referência para você pensar em família hoje. Eles conseguiram implementar a ideologia de gênero. Esse é um conceito que se tornou chave dessa engenharia social. É financiado pela ONU, por entidades globalistas no mundo todo. O objetivo: subverter o conceito de família monogâmica. Vejam esse episódio que aconteceu no ano passado. A Suprema Corte Americana, o STF deles, impôs sobre os 50 estados americanos a legalidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eu já mostrei para vocês aqui que na Europa essa obrigatoriedade, essa legalidade se tornou obrigatoriedade em alguns países nas igrejas. Pastores estão sendo obrigados a realizar casamento entre pessoas do mesmo sexo nos seus recintos. Você está preparado para essa luta, irmãos? Ou você está colorindo o seu perfil de Facebook com arco-íris? Você entende a seriedade disso aqui ou não? Não briga com esse negócio, meu. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Você tem filho, isso é muito sério. Deixa eu mostrar para você o que é isso, para você entender a luta que nós estamos vendo. Qual é a estrutura do casamento chamado dito tradicional, casamento monogâmico. O casamento é uma instituição que existe antes do Estado. O casamento está lá no Éden, está na criação. Quem inventou o casamento? Deus. Deus. Então o Estado pode redefinir o que é família. Não, o Estado não pode, porque o Estado vem depois do casamento. Casamento vem antes, família vem antes do Estado. Então, como se alicerça o casamento? Olha, o casamento se alicerça num tripé. Um tripé. Imagine um tripé sustentando alguma coisa. Então, esse tripé você pode chamar de gênero, número e espécie. Gênero, número e espécie. Então, por exemplo, um casamento, nós estamos falando de civilização, tá, gente? Eu não estou falando de tribo, de sociedades tribais, primitivas, vagas. Não é isso, civilização. Então, na civilização, um casamento, por exemplo, é feito entre dois seres da mesma espécie. Um ser humano do sexo masculino casando com outro ser humano do sexo feminino. Então, não é um ser humano do sexo masculino casando com um hipopótamo, com um pato, com qualquer outra coisa. É a mesma espécie, tá certo? Você entendeu isso? Eu acho que você entendeu, né, irmão? Você vive isso. Espera. Não apenas isso, mas o casamento também é ordenado pelo número. Repito, na civilização. Com algumas exceções, você tem sempre um ser humano do sexo masculino casando com um ser humano do sexo feminino. Então, existem sociedades que adotam a poligamia. Existem, mas elas não são prevalentes, elas são a exceção na civilização. Não pense em tribos indígenas, em tribos bárbaras, não pense nisso, pense na civilização. Ok? Então, poligamia, por exemplo, já foi aceita em países civilizados depois de uma guerra, por exemplo.
Guerra dizimou a população masculina, então já aconteceu. Poligamia se aceita. Mas isso são exceções. E por fim, o casamento, ele é marcado pelo gênero. Um ser humano do sexo, ou gênero, sexo masculino, com um ser humano do sexo feminino. Muito bem, o que nós estamos vendo agora, irmãos? Esse pilar aqui, esse tripé aqui, foi desmontado. Tá certo? Presta atenção. Esse tripé aqui começa a ser desmontado, porque esse pilar aqui foi ruído. Porque agora se definiu que família não é mais a união entre um ser humano do sexo masculino com um ser humano do sexo feminino, ou um homem e uma mulher. Então, em nome dos direitos, se aboliu isso aqui. Agora eu pergunto para você, e é essa a pergunta que os juristas estão fazendo agora. Os acadêmicos do direito estão fazendo isso agora, porque essa é a nova luta que vem por aí. Se prepare. Se duas pessoas do mesmo sexo, o gênero, têm direito de se casar, por que 3, 4 pessoas, 5, 6 homens com 4, 5 mulheres não podem também se casar juntos? Não é um direito? É um direito. Não é um direito humano? É um direito humano. Então, o que vem por aí? Deixa eu avisar para vocês, o que vem por aí? Instituição das relações de poliamor. O que é relação de poliamor? É um número indefinido de homens com um número indefinido de mulheres. 3 homens com 5 mulheres, 4 mulheres com 10 homens, e as crianças juntas. Não é teoria da conspiração. Busque ler sobre isso, busque se informar sobre isso, mas esse é o nosso novo desafio. Nós atravessamos, irmãos, um ponto de ruptura com a instituição do casamento entre pessoas do mesmo sexo. E agora a escada é ladeira abaixo, moralmente falando. O que vem por aí? Poligamia. Poligamia é um homem com várias mulheres. Uniões de poliamor não tem número de homens nem de mulheres. Começa a se baixar a idade do consentimento sexual. Isso está ligado, sempre esteve ligado à militância gaysista. Baixar a idade do consentimento sexual. Visando o quê? União incestuosa ou pedofilia. A zoofilia é o ponto final disso. Você vai dizer, não é possível. A zoofilia não é possível. Não é possível. Tem muitas instituições nos Estados Unidos e na Europa advogando o amor entre seres humanos e animais. Tem muito dinheiro aí. Basta você procurar, se informar e você vai ver. Correndo. Estamos acabando já. A destruição da família, do casamento, através da banalização do divórcio. Presta atenção. Banalização do divórcio. Eu não estou falando do divórcio em si, nem do seu divórcio, tá bom, irmão? Eu estou falando de uma tática, de uma estrutura política para dissolver a família. Veja que, logo depois da instituição do governo bolchevique na Rússia, o governo leninista, aprovou o chamado divórcio sem culpados. Uma das primeiras medidas do governo bolchevique foi começar a minar a família. Que era o divórcio sem culpado. Você pode se divorciar sem razão nenhuma, sem que sequer o seu cônjuge fique sabendo. O que a Rússia precisava fazer? Ela não quer mais viver? Não quer mais viver com o homem. Então ela vai lá num cartório lá municipal e diz assim, não quero mais viver. Aí manda uma cartinha para casa. O marido chega do trabalho, chega em casa sem estar avisado, sem saber por quê, não fez nada, tem uma cartinha lá. O senhor está avisado que não existe mais união entre vocês e tal. Isso foi promulgado na Rússia e incentivado. Então, acabou-se a estabilidade, a presunção de estabilidade do casamento. O casamento é uma coisa instável. É como dizem hoje, é uma experiência que você vive e enjoou, sei lá. Né?
Então, o que aconteceu? Essa legislação veio acompanhada de muito estímulo à infidelidade, ao chamado amor livre. E o aborto foi instituído. Vocês sabem, irmãs, que na Rússia, na antiga União Soviética, era possível encontrar mulheres que tinham feito até 20 abortos. Você pode imaginar uma coisa dessa? Que as russas são campeãs mundiais per capita de aborto? Porque essa política antifamília, anti-Deus, anticristã, está sendo instituída aqui, para se destruir a família. Agora, vejam que coisa. O presidente Ronald Reagan, que é um conservador, foi comunista, quando era ator de Hollywood, como muitos atores de Hollywood são, inclusive hoje. Mas aí ele se converteu, abandonou o comunismo e se transformou num militante do conservadorismo. Agora, Ronald Reagan viveu um divórcio muito difícil, um divórcio duro com uma outra atriz, com quem ele era casado, primeiramente. E aí ele achou que seria interessante instituir nos Estados Unidos algo parecido do que se fez na União Soviética no começo do regime marxista. Ele instituiu o chamado no-fault divórcio, o divórcio sem culpados, sem culpa nenhuma. Deu na telha, quero me divorciar. Por quê? Cansei. Manda uma cartinha, o marido, acabou. Vamos dividir os bens, os filhos ficam com as mulheres. Pronto. O que aconteceu com isso, irmãos? Explodiu o número de divórcios nos Estados Unidos. Essa facilidade acabou com a estrutura da família americana. Quando você assiste um filme, preste atenção. Quando você assiste um filme, repare nos modelos familiares que você vê no filme. Repare. Você não tem ali mais família monogâmica tradicional original. Você tem sempre 3, 4, 5, 6 divórcios. As crianças sempre filho de outro. É sempre assim nos filmes. Então o que aconteceu com isso? Irresponsabilidade marital, instabilidade financeira. A mulher está sozinha com os filhos, depende mais do Estado. Mulher criando filho sozinha vai depender mais do Estado. Vai ser mais difícil para ela. É lógico que vai ser. Consequências devastadoras sobre as crianças. Isso a gente não precisa dizer, nem enfatizar. Você sabe disso. Eu quero terminar aqui mostrando para vocês alguns dados. O que custa isso? O que custou isso nos Estados Unidos? O resultado dessa revolução chamada banalização do divórcio. As famílias sem pai biológico nos Estados Unidos. Quanto custa isso para a nação americana? Estudo mostra $500 bilhão por ano. E é o contribuinte que paga. Você paga isso se você for americano com o seu imposto. E o que significa essa situação hoje? Qual é o quadro nos Estados Unidos? 43% das crianças vivem sem um pai biológico. Vivem com outro homem em casa que não é o pai biológico. Chega a 90% dos adolescentes. Crianças sem pai biológico nos Estados Unidos compõem 90% das crianças de rua, 80% dos estupradores, 71% das adolescentes grávidas, 63% dos adolescentes suicidas, 85% das crianças com transtornos ou comportamento antissocial, 71% dos adolescentes que saem de casa, que fogem de casa, 75% dos adolescentes em centro de recuperação de drogados, 70% dos adolescentes em instituição de correção civil, a FEBEM deles lá, e 85% dos jovens nas penitenciárias. Antes da gente orar, eu queria dizer para você o seguinte, para você entender o tamanho da luta que nós estamos enfrentando. Algum tempo atrás eu escutei um pastor famoso, com uma boa formação intelectual, que pastoreia uma grande igreja, um grande centro brasileiro, um cara respeitado, dizendo que era necessário que a igreja assumisse responsabilidade sobre as crianças dessas famílias destruídas.
Deixa eu dizer para você uma coisa, irmão e irmã. Deus preparou uma instituição para cuidar de criança. Chama-se família. A igreja faz parte, sim, desse projeto educacional, espiritual, de formação das crianças. A igreja faz parte. Mas a instituição pela qual nós devemos lutar para proteger as nossas crianças, para nutri-las, para amá-las, para confortá-las, para educá-las, para fortalecê-las, é a família. A igreja precisa se voltar para a família. E isso não significa fazer retiro de casais. Presta atenção, retiro de casais é mais oba-oba do que outra coisa. Nós precisamos resgatar esses valores bíblicos na igreja. Dizer para os casais que estão em crise, lutem pelo seu casamento. Lutem pela sua família. Isso aqui não é brincadeira, as consequências são graves sobre a sua descendência e sobre a sociedade. A igreja precisa se voltar para a família. Se nós não fizermos isso, sofreremos as consequências disso. Eu espero que vocês tenham compreendido isso aqui. Eu espero que vocês tenham, no mínimo, ficado de alguma forma incomodados com aquilo que nós estamos vivendo nesses dias. Pai Celeste, nós queremos te agradecer por esse tempo aqui.